E aí, chefe Mika, já foi ou já é? Já estamos online, é isso. Beleza, boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês gostem do programa de hoje. E aí, chefe Mika, sempre alerta? Sempre alerta, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio. E essa semana, convidado top, hein, chefão? Altamente internacional, chefe. Estamos aqui com ela, diretamente lá da UOSM, é a Thaís Queiroz. Ela faz parte de um grupo de jovens representantes lá da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E aí, Thaís, sempre alerta? Como é que tá? Sempre alerta. Muito obrigada por me receberem aqui hoje. É isso aí, Thaís. Muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo. Até porque são 5 horas de diferença, né? Pra quem não sabe. Então lá já é 9 horas da noite e a gente aqui 4 horas da tarde. E chefão, essa semana chegamos a 1K, 1.000 inscritos no YouTube e 2.000 seguidores lá no Instagram. Essa já é uma campanha que a gente estava fazendo desde o ano passado, né? A gente fez aniversário de um ano dia 17 de março, então a gente não conseguiu, né? Mas agora, Um mês, 27, um mês um depois, mês quase. depois, a gente conseguiu essa meta aí. E logo, logo a gente quer chegar aos nossos 100 mil, né? Receber aquela plaquinha top que todo mundo gosta em casa, né, chefão? Aí sim, hein, galera. Cada vez mais levando aí informações sobre o movimento escoteiro. Às vezes a gente faz uma piada, a gente quer ser a enciclopédia do movimento escoteiro aí no YouTube. Fique à vontade para explorar o nosso canal. Tem um monte de temas, coisas muito bacanas relacionadas ao movimento escoteiro, temas paralelos ao movimento escoteiro. Fique à vontade, mande para sua tropa, mande para seus amigos, divulga para todo mundo aí. E aí, lembrando que hoje o programa é gravado, tá? E está indo ao ar no horário normal, mas por conta desse fuso horário, como o chefe Mika falou, né? Thaís topou conversar com a gente. Lógico, ela não vai ficar de madrugada lá. Então, hoje o programa é gravado. Então, o pessoal que está no chat, a gente vai interagir só lá no chat mesmo, tá? É isso aí. E agora, pra gente começar, Thaís, se apresenta pra gente, né? Pra galera que conhecer você, da onde você onde você mora atualmente, se tem alguma coisa ligada à sua profissão, o que você faz, e desde quando tá no movimento escoteiro, e se tem alguma ligação ainda aqui com os escoteiros do Brasil, se tem, a gente tá em algum grupo, e se tem algum grupo aí onde você mora. Então, em primeiro lugar, parabéns aí pelos seguidores, né, pelos inscritos no canal. Como dizem aqui, herzlich Glückwunsch. Eu hoje em dia moro em Berlim, na Alemanha, e é um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigada por terem aceitado gravar esse programa, né, porque senão ficaria um pouquinho complicado. Então, como foi falado, meu nome é Thaís. Eu sou uma das jovens representantes da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E eu, de profissão, eu sou internacionalista, eu me formei em Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro, e depois eu fiz um mestrado em Estudos do Desenvolvimento e Relações Internacionais em Genebra, na Suíça. Eu sou escoteira desde que eu nasci, toda a minha família é escoteira, né? Meus pais, minha mãe saiu do escotismo quando eu e meu irmão nascemos, mas ela sempre foi, né, a mãe escoteira que apoiava a gente em tudo. Todos os meus tios, todos os meus primos, todo mundo no escotismo. Então, oficialmente, eu entrei no escotismo aos 6 anos e meio, no Grupo Escoteiro Leões de Blumenau, que foi onde eu nasci e cresci, né, em Blumenau, em Santa Catarina. E hoje em dia, então, eu moro aqui na Alemanha, mas eu ainda trabalho para o último lugar onde eu morei, que foi em Genebra, na Suíça, né, onde eu fiz meu mestrado. Como internacionalista, eu estou trabalhando na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Departamento de Proteção Social. Então, esse é o trabalho que eu estou realizando hoje, como tudo é online, eu trabalho online lá para Genebra, apesar de morar aqui na Alemanha. É a era da globalização. Muito bom, e graças a essa globalização a gente está conseguindo fazer esse programa e tantos outros episódios aí do Solo Scout, a gente conversou com pessoas de muito longe e graças aí também à internet, né? Bom, Thaís, e aí é uma profissão um pouco diferente. Vamos tentar entender mais ou menos o que você faz. Começar assim, por que você escolheu trabalhar com relações internacionais e como é que foi essa escolha? O que te levou a isso? Na verdade, é completamente relacionado ao escotismo. Eu fui para o meu primeiro acampamento mundial em 2007. Eu tinha 13 anos e foi o meu pai que me enviou, porque, né, o meu pai, como ele já era escoteiro há muito tempo, ele sabia da magia que era um jamboree, ele já tinha participado de alguns jamborees. Então, ele enviou eu e meu irmão, né, eles que fizeram, meus pais que fizeram economia desde que a gente nasceu,
para ir para um Jamboree. E quando eu fui para o Jamboree Mundial, eu enxerguei algo que eu nunca tinha visto, que eu tinha visto um pouquinho no Jamboree Nacional, que eu fui em Brasília antes, que é essa diversidade, né, em Brasília de sotaques, de costumes, né, gostos, comidas diferentes. E daí eu fui para o outro lado do oceano ver realmente. Foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, uma tropa de escoteiros muçulmanos todos abaixados numa direção meio nada a ver, assim, rezando, e depois eu fui descobrir que, na verdade, eles estavam direcionados a Meca, porque eles rezam, né, 5 vezes ao dia, direcionados a Meca. Então, aprender aquilo foi, assim, uma experiência sensacional, né? Eu fiquei só pensando, nossa, quanto de diversidade deve existir no mundo. E daí eu me apaixonei por aquilo, e desde então veio essa ideia de estudar relações internacionais. Muitas vezes, quando a gente chega na época do vestibular, né, não sabe o que fazer, e eu, desde a 7ª série, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a relações internacionais. Então, eu fui, e foi também no Jamboree, né, a primeira vez que eu tive contato com outra língua, não conseguia me comunicar, fiquei muito frustrada com isso, então também comecei a, né, tipo, como eu fui para fora, como eu tive esse contato, né, com outros escoteiros, eu comecei a investir um pouco mais também no meu tempo a tentar aprender outras línguas, e daí para frente eu fui só me apaixonando cada vez mais pela minha profissão, até que eu fiz o vestibular e entrei na Faculdade do Rio de Janeiro, né? Não, top demais, né? E agora, conta aí, né? Muita gente gostaria de fazer, né, toda essa coisa que você fez, né, todos esses passos que você seguiu, mas dá uma diquinha pra galera que tá assistindo você, aí o jovem que tá assistindo você, por onde que ele pode começar a pensar em se estruturar para poder morar fora do país, estudar fora do país, trabalhar fora do país. Olha, eu vou dizer que eu não fazia ideia de que hoje eu estaria aqui. Se 10 anos atrás alguém me dissesse, né, daqui a 10 anos tu vai estar morando na Alemanha, estudando alemão e, né, trabalhando nessa organização, eu teria ficado muito assustada. Porque realmente foi um passo a passo, assim, né? Cada vez sonhos maiores. Como eu falei, em 2007 fui para o meu primeiro Jamboree Mundial. Em 2011 aconteceu o Jamboree Mundial na Suécia e lá aconteceu uma simulação no estilo ONU para meio ambiente. E daí eu me inscrevi nessa simulação, né, para ser a representante do Brasil e só 4 pessoas se inscreveram. De 2 seriam selecionadas, né? E eu fui selecionada junto com outro menino e eu estava completamente perdida, mas eu fui aprendendo, né? Como ele sabia mais ou menos, ele já tinha participado de uma simulação ONU, eu, né, fui aprendendo com ele. Então, a dica que eu daria seria realmente para nunca ter medo de sonhar grande, nunca ter medo de querer dar um passo maior que a perna, porque às vezes a gente não sabe. Como eu falei ali, eu me inscrevi, só tinham 4 pessoas inscritas. Né? Se eu não tivesse me inscrito, eu não teria né, sido selecionado, não teria ido para essa primeira experiência, né, que eu fiquei perdida, mas eu continuei insistindo, continuei tentando aprender. Então, claro, vão sempre aparecer muitas dificuldades, mas realmente a dica que eu daria é se inspirar e continuar tentando e aos poucos, porque aos poucos as coisas vão se abrindo, né? Cada vez você vai dando um passinho mais distante, vai aprendendo mais e sempre tá aberto a mudar de ideia. Isso é muitíssimo importante, assim, tá aberto a pensar diferente do que você pensa. Às vezes tu vai ouvir e vai ficar meio, nossa, nada a ver isso, achei, né, não se encaixa comigo. E daí depois você para e pensa, mas por que eu senti isso, né? Por tentar entender também os sentimentos, isso ajuda muito a gente a fazer né, a trilhar esse caminho aos poucos, assim. Então, realmente continuar sonhando e investindo, né, nas coisas que são necessárias para chegar lá e descobrindo elas aos poucos. E além de tudo que você falou, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mais ou menos isso. E é bacana, né, essas oportunidades que a gente tem durante também. Eu lembro na época da minha faculdade que a gente tinha workshop de um tema lá diferente, né? O seminário, não sei o que, encontro, não sei do que. Como eu falou, se envolve, gente, né? Quem tá aí na sua faculdade, quem tá no ensino médio, que às vezes também tem alguma atividade paralela aí, vá conhecer, abra sua mente, se proporcione, né? Se disponibilize a fazer coisas que
vão além do que você acha que é capaz, né? Isso é bem legal. E aí, Thaís, você começou a se envolver com a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, né? Que a WOSM. Hum. Explica para quem está chegando agora no Soul Scout, o que é a WOSM, como é que ela funciona, para que ela serve, vamos lá. Então vamos lá, vou tentar explicar isso para quem é escoteiro e para quem não é escoteiro ao mesmo tempo. Boa. No escotismo, a gente tem o nosso sistema de patrulhas, né? Que são, então, uma equipe pequena de pessoas que trabalham juntas, né, para construir né, aquilo que a gente está construindo junto, né? Seja uma atividade, seja cozinhar juntos, ou enfim. E essas patrulhas fazem parte de uma tropa. E essa tropa normalmente faz parte de um grupo. Então a gente tem ali, né, um grupo de pessoas trabalhando pelo mesmo ideal, tentando conquistar mais ou menos as mesmas coisas, né? Então às vezes a gente faz um acampamento de grupo, tem uma temática, né, para todo mundo seguir. Então todos aqueles que são escoteiros naquele mesmo grupo vão ter mais ou menos as mesmas experiências, né? Esse processo de aprendizado usando o método escoteiro. O grupo escoteiro está ligado a uma região escoteira. Essa região escoteira está ligada à União dos Escoteiros do Brasil, no nosso caso, né, que é uma organização escoteira nacional. Para que serve a Organização Escoteira Nacional? Para justamente tentar dar uma certa unidade para todas as tropas escoteiras, né, para todas as unidades escoteiras que existem. A gente, quando vai fazer uma atividade escoteira, não precisa começar do zero. Já existe um manual, já existem dicas de atividade, já existe, né, uma formação para os chefes escoteiros. Então, existe essa estrutura para ajudar a dar uma coordenada nas coisas. E também, quando vai fazer um jamboree, quem vai coordenar isso, né? Quais vão ser os módulos que vão ter e etc. Existe escotismo em quase todos os países do mundo, né? Com exceção de 6. Então, quem que coordena todas essas associações escoteiras nacionais que existem? Né? Cada país, vamos dizer, né, cada país tem territórios também, tem a sua organização escoteira nacional. Elas estão ligadas à Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que é e a Organização Mundial ela não está no topo, né? Ela está realmente coordenando tudo ao mesmo tempo, né? E fazendo essas interações, e as organizações escoteiras nacionais também estão conversando umas com as outras, independentes da WOSM, né? Independente da OMME, que é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Que a gente fala WOSM, que é a sigla do inglês, né? World Organization of the Scout Movement. Então, a WOSM, ela meio que dá uma coordenada para que todos os escoteiros do mundo sigam mais ou menos as mesmas atividades, né? O mesmo método, que a gente possa treinar esses chefes, né? Que a gente possa... porque o escotismo no Brasil, ele é um grande exemplo, né? Tem muitos países que não tem tanto material desenvolvido, que não tem, né, cursos que a gente tem aqui. Então, a WOSM é realmente para auxiliar as organizações escoteiras nacionais a entregarem um escotismo melhor, né, para todas as crianças que fazem parte desse movimento. Certo. E agora na questão das equipes, né? Você está numa equipe de jovens representantes da Organização Mundial do Escotismo, né? Uhum. Como que funciona isso aí e quem são a sua equipe, a sua patrulha nesse trabalho aí? Então, a Organização Mundial, existem pessoas que trabalham profissionalmente para a Organização Mundial, né? Pessoas que realmente usam seu tempo integral para auxiliar as organizações, né, os voluntários das organizações nacionais, assim como a gente também tem profissionais no nosso escritório nacional, né? E existem também voluntários. Então, na parte profissional, a gente está meio que aliado, digamos assim, com a parte de parcerias, que existe uma parte do escritório dedicada a fazer parcerias. E na parte, né, os voluntários que auxiliam isso são pessoas do Comitê Mundial, né, que são aqueles que tentam realmente dar essa coordenada, né, no escotismo mundial. Então, nós, jovens representantes, nós somos 12, nós somos voluntários que fomos selecionados para realmente representar o escotismo fora do escotismo, né, para aqueles que não são escoteiros.
Então, para fazer um trabalho de advocacy, que a gente chama, que é meio que um lobby, né? Meio que, às vezes, conseguir determinadas coisas, né? Mostrar aquilo que a gente faz para atingir certos objetivos. Então, nós somos 12 que trabalhamos independentemente, mas, claro, a gente trabalha, né, como uma equipe que tem o auxílio de profissionais que são dessa parte, né, de parcerias, e também de voluntários que já fizeram esse trabalho de advocacy, né, já fizeram esse trabalho de realmente negociação em outros âmbitos da sua vida, né? Então, a gente é meio que uma célula independente, digamos assim, ali da Organização Mundial, né? Joia. E aí, essa galera são 12 de diferentes lugares do mundo. Sim, sim, cada um é de um país diferente. A gente tem atualmente, né, dos Estados Unidos, França, é, Quênia, Bangladesh, México, Tunísia, e eu posso deixar aqui, vocês podem deixar aqui no chat o link lá para a página que a gente tem, porque senão eu vou pecar e vou esquecer gente. Não, tranquilo. Imagino quando junta todo mundo, né? Deve ser uma conversa muito doida, porque realmente Maravilhoso. é uma reunião global, né? Representantes do mundo inteiro. E como é que você chegou nessa Sim. equipe? Desde quando que você tá atuando nela? Essa equipe foi formada em novembro de 2019. Então, ela não existia antes. Foi tentado formar essa equipe em 2017, mas aconteceu alguma coisa que eles cancelaram o processo seletivo. Então, ela realmente se formou, né, se juntou em 2019. Então, faz 1 ano e meio que eu estou atuante. E todos nós, né, os 12 foram selecionados ao mesmo tempo, né? E, tipo, essa aí foi a primeira equipe que foi formada de jovens Sim, voluntários? sim, porque a região, que, como a gente tem a região interamericana, né, que são todos os países da América Latina, América do Norte, a gente tem também a região europeia, e a região europeia era a única que tinha jovens representantes, eles chamam de representantes externos. Então, já existia esse modelo no escotismo europeu, mas não existia no escotismo mundial. Então, foi meio que uma adaptação que foi feita, tanto que os 2 primeiros voluntários que nos auxiliaram, né, que nos treinaram, eram da região europeia, porque já tinham mais ou menos esse estilo, digamos assim, essa estrutura, para saber mais ou menos como é que funcionava. Mas foi feita uma chamada global, né? Então, a WOSME costuma colocar no seu site ou no Facebook, nas redes, ela divulga, né? Tá tendo essa chamada aberta aqui para quem quiser. E eu acho que foram, se eu não me engano, 200 pessoas que se candidataram. Eu não lembro ao certo, mas daí eles fizeram, né, todo um processo seletivo. Tinham critérios de se precisava saber se comunicar em inglês, certamente, né, falar outras línguas auxiliava, e qual o background da pessoa, né, o que ela tinha estudado, não sei. Não sei quais foram os critérios que foram usados, mas tinham esses critérios. E no fim, então, foram feitas entrevistas e se chegaram a 12 pessoas, e acabou sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, e também bem diversificada, né? A gente tem em todas as regiões, porque a WOSME tem regiões diferentes, né? A interamericana, europeia, africana, árabe, Eurásia e a Ásia-Pacífico. Então, a gente tem também representantes de todas as regiões escoteiras. Não, bom demais. E assim como, como as patrulhas, né, tem os encargos, né? Como que funciona dentro da equipe? Todo mundo faz basicamente a mesma coisa ou existem grupos de trabalho para assuntos específicos? Então, nós somos todos, né, jovens representantes, mas certamente cada um tem uma especialidade numa área diferente, né, que se alinha com as coisas que a gente faz profissionalmente também, né? Então, todos nós somos maiores de 18 anos e mais jovens do que 30, que é o limite que a ONU coloca como jovem. Então, inclusive, quando eu me candidatei, o limite de idade para se candidatar era 27, porque, né, o nosso mandato, digamos assim, são 3 anos e chegaria até os 30 anos. Mas, então, todos nós já estamos, assim, ou estudando já na faculdade, ou trabalhando, e as nossas atuações se alinham um pouco com a nossa área profissional. Então, a minha é mais alinhada a direitos humanos e educação.
Então, eu sou atuante hoje, né? Eu comecei no grupo, né, na patrulha, digamos assim, de ação humanitária, que tinha bastante relação com as coisas que eu escrevi no mestrado, só que eu me senti um pouco desconectada porque eu não tinha prática, né? Eu nunca trabalhei como uma humanitária, mas eu tenho muita experiência na área de educação. Então, hoje em dia, eu sou mais atuante nessa equipe, nessa sub-equipe, né, a patrulha mesmo, de educação. Tem gente que, né, a gente tem que a gente chama os greeners, que são os de meio ambiente, né, os verdes, que é o pessoal que está realmente em todas as atividades relacionadas a quando se vai falar de mudanças climáticas ou, né, do meio ambiente em geral. Então, tem esse grupo de escoteiros, né, de jovens representantes que atua mais nessa área. A gente tem também de violência contra as crianças, né, para acabar com a violência contra as crianças, uma área de gênero, né, de tudo que é relacionado essa parte da igualdade de gênero, e também de paz e paz e segurança, desculpa, também a área de paz e segurança, que acaba, um pouco o que era antes o humanitário, né? Mas hoje em dia eu estou mais nessa área de educação, mas a gente tem essas áreas diferentes. E também, desculpa, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem uma equipe que trabalha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que acaba atuando bastante junto com o pessoal do meio ambiente. Muito bom. Imagina você aí na sua casinha, assistindo o programa agora. Thaís nasceu, cresceu e viveu no Brasil. Depois foi estudar em Genebra, na Suíça. Lá falava o quê? Francês ou alemão lá? Vocês. Francês. Aí só que ela já estudava inglês. Aí lá na faculdade francês, agora tá morando na Alemanha, trabalhou hoje o dia inteiro e agora dando a entrevista pra gente em português. A cabeça deve ficar. É lógico que ia soltar um pisse qualquer hora aí, né? Sensacional. Sim. Entendeu? E aí, essa equipe, essas patrulhas todas, né? Esse grupo de trabalho de vocês, eles se reportam a Uhum. quem? Como é que funciona essa hierarquia? E quem que passa aí as atividades, ou as demandas, as necessidades? Como é que funciona isso dentro da OSM? Uhum. Bom, um dos critérios da nossa seleção foram justamente pessoas que, de certa forma, já são engajadas nessas áreas, né? Então, a gente trabalha meio que independentemente, no sentido de que, assim, é esperado que a gente também procure coisas. Então, como eu já trabalhava numa agência da ONU, era muito comum eu receber no meu e-mail da agência da ONU dizendo, tipo, vai ter essa conversa sobre tal coisa. E daí eu posso, né, conversar com a equipe e falar, olha, vai ter esse evento, né? O que vocês acham da gente ir? Mas, como somos pessoas, como somos millennials, muito ocupados, trabalhando, estudando, né? Acontece que o que mais acontece é o inverso. A pessoa que é profissional do escritório, que é a Anne, que trabalha com parcerias, ela vê esses e-mails, né? Porque ela está o dia inteiro trabalhando com isso, e ela fala: olha, vai ter o Fórum de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Quem está disponível nessa data, né? Ou sei lá, quem gostaria de, né, a gente abriu espaço para a gente fazer um discurso, quem gostaria de montar, mas a gente tem um grupo no WhatsApp, né, onde estão os 12, a N e 2 voluntários, né, que nos auxiliam. Então, nesse grupo do WhatsApp, a gente coloca essas coisas que são mais gerais, às vezes, né, que ela precisa saber, mas a gente também faz reuniões mensais, então todo mês se reúnem os 12, e, inclusive, por isso que a gente tem que ser naquele horário, porque é 6:30 da manhã no México e 11 horas da noite na Malásia, né? Que é onde está essa profissional e alguns dos voluntários. Então, a gente pega realmente todos os horários. Onde dá o certo, é o limite ali pra todo mundo Exatamente. conseguir fazer, né? Exatamente. Então, muitas vezes é tipo assim, a gente pode mudar 1 hora? Não. Não tenta, porque dá uma confusão para mudar 1 hora. Agora que entrou o horário de verão na Europa, Nossa. já bagunçou o horário de todo mundo, a gente teve que mudar sempre, então a gente sempre se reúne todo mês, a gente faz uma reunião meio que para saber quem está onde, mas, claro, existe, por exemplo, eu que estou nesse grupo de educação, tem o grupinho ali do WhatsApp de educação, e a gente realmente é coletivo, assim, né? Tanto eu respondo para a N, mas ela não é minha chefe, digamos assim, ela é uma pessoa da minha patrulha que me auxilia, né? Então, é realmente bem coletivo, uma construção
é uma construção coletiva mesmo, né? A gente está sempre buscando coisas onde seria interessante a gente falar sobre escotismo, seria interessante a gente mostrar que, poxa, a gente tem um movimento global de 54 milhões de pessoas, né, trabalhando pela educação, pela construção do caráter. Então, isso é uma coisa que interessa a muitas organizações, né? Então, é interessante a gente liderar certas conversas e fazer parte de outras, não necessariamente na posição de liderança, mas estar envolvido em outras. Então, é uma busca ativa por onde a gente pode se colocar. E também, às vezes, a gente é chamado, né? A maioria das vezes a gente é chamado a se envolver numa coisa específica. Então, o pessoal do escritório tem essa tarefa, assim, digamos, de, né, nos chamar para as coisas e nos ajudam muitíssimo a gente conseguir fazer o nosso trabalho acontecer, né? Muito bom, só uma informação bacana. Então, para você que quer saber mais sobre essa equipe, quem são essas pessoas, tem a foto delas lá, tem todas o que eles fazem. A gente vai deixar na descrição do vídeo aí o link para você entrar lá no site da OSME e conhecer melhor a equipe que a gente está falando agora aqui, que a Thaís está trazendo para a gente. Vai lá, chefão. E também para a galera saber mais assim, né, de questão de prazo, de você foi selecionada, né, num processo, você se voluntariou e existe um tempo assim como os outros cargos aqui no Brasil, né, assim, diretor regional, 2 a 3 anos. Existe aí um prazo para você fazer esse trabalho voluntário e se tem algum tempo de renovação, você pode fazer uma renovação de mais 2 anos, ou sei lá, algo do tipo? Bom, como eu tinha mencionado aqui, só antes, desculpa, o chefe mencionou, né, que vai deixar o site aqui depois. O site é todo em inglês, mas graças à tecnologia a gente pode clicar em traduzir automaticamente, né? Então fica acessível. Só queria lembrar isso, mas em relação a esse mandato, digamos assim, ele é originalmente de 3 anos. Então, inclusive, né, como eu mencionei, a gente tinha que ter até 27 anos para, né, não terminar mais tarde do que 30. Mas como é a primeira vez que isso foi feito, ainda não existe exatamente uma tradição ou algo estabelecido de como costuma ser. Mas o que se deu para entender até agora, né, que esses 12 primeiros foram selecionados. Tem jovens, né, nessa equipe que tem 19 anos. Então, talvez essa pessoa possa ser renovada no próximo termo, né? Porque ela tem experiência, então, assim como na nossa patrulha, tem pessoas que passam, né, para a próxima tropa, então, e aquelas que chegaram, né, são novas, ainda não sabem, e tem aquelas que já sabem como funciona, então pode dar esse auxílio para a gente crescendo junto, né? Eu imagino que talvez seja isso que vai acontecer. Eu, por exemplo, não tenho como renovar, porque eu tenho 27 anos, o mandato, né, digamos assim, é de 3 anos, então até terminar eu já vou ter 29, e daí já não seríamos uma jovem. Talvez seja igual o Khan aqui, né? Tipo, saia 7, né? Saia 6 no caso, saia 6 e fique 6 para poder ajudar os outros. Aí depois, assim, renove. Talvez seja uma ideia também, né? Talvez. A gente ainda não pensou como é que isso vai acontecer. Uma outra dúvida aqui que ficou rodeando minha cabeça. Quando a gente entra lá no site e na página que fala especificamente do grupo, né? Estão todos. Né, tem uma foto com Sim. todo mundo. Que momento que vocês conseguiram juntar todo mundo ali? Porque hoje, eu não sei, é difícil, né, juntar a galera do mundo inteiro para uma reunião presencial, deve ser raríssimo, né? Sim. Esse é um grande desafio da Organização Mundial, mas como somos só 12, foi quando a gente passou no processo seletivo, né? Se não me engano, o processo seletivo encerrou em setembro de 2019, e daí a gente recebeu um e-mail falando: olha, vai acontecer um treinamento físico. Então a gente, né, foi avisado de quando seria a data, e daí eu pedi férias no trabalho, viajei, né, e todo mundo fez a mesma coisa, então a gente viajou todo mundo. Aquela foto no site, que a gente está todo mundo junto, foi nosso primeiro e, infelizmente, até agora, o único presencial, porque foi no final de 2019, né, o nosso primeiro treinamento. E já naquele momento, tem um participante faltando, porque ele é sírio, mas ele mora aqui na Alemanha, e quando ele foi embarcar, a autoridade do aeroporto não permitiu ele embarcar por causa do passaporte dele. Apesar dele ter o status de refugiado,
não permitiram ele embarcar. Então, ele acompanhou o treinamento inteiro, 3 dias de treinamento, de manhã, de tarde, de noite, com fuso horário, ele acompanhou tudo online. Então, ele fez um intensivo da quarentena do corona antes de todos nós. Aonde foi aquela reunião? Foi no Kuwait. Sensacional. Achei que ia ser na Europa. País que fica... O Kuwait é um país que fica na região árabe do movimento escoteiro. Desculpa. Já estava tendo algum evento lá, alguma coisa ou não? Exatamente. A gente... Assim, a Organização Mundial, hoje em dia, até não falei isso, né, quando eu falei do que é o OSME, hoje em dia a sede fica na Malásia, em Kuala Lumpur. Então, estava acontecendo um treinamento do Mensageiros da Paz no Kuwait, então já tinham pessoas do escritório que iam ser voadas para lá, né? Tipo, que o escritório paga a passagem dessas pessoas, e já tinha a estrutura também, né? Já tinha o hotel, já tinha tudo isso sendo pago por aquele evento. Então, colocar 12 pessoas a mais era mais fácil do que arranjar um outro local e etc. E também é mais ou menos no meio, né, para todo mundo voar. Aqueles que vêm da Malásia, aqueles que vêm do México, claro, para Malásia um pouco mais perto, mas assim, é também mais ou menos no meio, mas era porque já estava tendo um evento lá em que dava para encaixar 12 com mais ou menos, né, uma mudança muito pequena no orçamento. Então, aproveitou-se isso. Bacana. E aí, desse tempo de 2019 até agora, quais foram aí que você considera as principais conquistas ou as realizações aí dos jovens representantes da WOSME? Essa é uma pergunta bem difícil, que a gente faz, né, a nossa reunião todo mês, inclusive contando um pouquinho, né, do que cada área faz, mas a gente está, de uma maneira geral, sempre presente em eventos que acontecem, né, mundiais, e ia acontecer, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, que assim, em Nova York, no ano passado, ela foi cancelada por causa do corona, né, então era um lugar onde a gente ia poder, né, falar um discurso em nome do escotismo, e a gente acabou não podendo fazer isso, mas a gente está envolvida, né, em vários outros eventos e conversas, né, nesse sentido. Então, acho que assim, algo bem positivo, né, que a gente tem feito é se envolver mesmo nessa conversa da proteção climática, né, do meio ambiente, da gente realmente mostrar quantas coisas incríveis que o escotismo faz, né, que pessoas escoteiras fazem. Então, a gente está conseguindo se estabelecer no meio não escoteiro como uma organização educacional, porque durante muito tempo a gente foi considerado quase como um lazer, né? Escotismo é um jogo, porque é divertido. Era considerado recreação, porque de fato é divertido. Escotismo é maravilhosamente divertido. Só que a gente não era reconhecido por outros, além da diversão que a gente tem, que é muita e que eu amo e que é a melhor parte, mas a gente também educa, né, muito bem. Então, eu diria que sim, isso não é um mérito exclusivo dos jovens representantes, com certeza, mas a gente está cada vez mais se posicionando como a organização, como um movimento educacional que a gente é. E aos poucos a gente está fazendo isso, né, em diversas áreas, e eu diria que os jovens representantes têm realmente conquistado, né, esse papel de mostrar também uma face jovem, né, porque não como o produto, né, daquilo que a gente fala, o escotismo é um movimento educacional, né, de jovens e que cria jovens incríveis. Cadê esses jovens incríveis? Estão aí, né, estão aí presentes nessas reuniões. Então, eu, por exemplo, participei de uma com a diretora-geral da ONU Mulheres. Então, eles falaram assim, olha, vai acontecer essa reunião aqui que eu queria conversar com meninas que são envolvidas, né, na parte de gênero. E daí, como eu estava, essa conversa aconteceu em Genebra, ainda era antes do corona, e daí ele falou assim, a gente tem uma pessoa aí, né, da WOSME, que mora em Genebra, ela pode, porque foi realmente assim, amanhã, né? Então, assim, eu podia aparecer lá no lugar amanhã
E daí a gente conversou com ela e falou, olha, no escotismo a gente tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, né? A gente enfrenta esses desafios em relação, né, à igualdade de gênero, a gente conquistou essas coisas em relação à igualdade de gênero, e a pessoa que é diretora-geral da ONU Mulheres ouviu o que o escotismo faz. Então, eu acho que isso é um papel assim incrível que os jovens representantes estão podendo desenvolver, graças ao apoio, né, do pessoal da WOSM toda, mas a gente ter essa face jovem realmente entregando essa mensagem, mostrando, né, o resultado daquilo que o movimento escoteiro faz. Nossa, eu fico imaginando esse grupo de WhatsApp, deve ser é o mainstream dos eventos mundiais de educação, meio ambiente, gênero e direitos humanos. Cara, deve ser muito doido isso aí. Nossa, tô admirado. E recentemente você começou a utilizar isso também, começou a divulgar isso nas suas redes, né? Até por isso que eu te achei, a gente tá aqui conversando agora, né? Por que antes você não falava disso, gente? Eu achei muito legal quando você me perguntou isso, porque foi aí que eu parei para pensar por que eu não tinha feito antes, né? Mas eu acho que isso entra um pouco numa área que hoje em dia, né, a gente está começando a tratar aos poucos, que é a questão da saúde mental. E eu me mudei, querendo ou não, para um país completamente diferente, com uma língua diferente, né, para fazer um mestrado. E faz 3 anos e meio agora que eu moro sozinha. E morando sozinha, trabalhando e estudando, é coisa pra caramba para fazer, né? E daí, quando eu me tornei jovem representante, claro, no início eu falei, né, sobre, nas redes que eu tenho, mas depois também eu fui um pouco pega, né, por todo o trabalho que tem que fazer, porque também é difícil, muito difícil conciliar trabalhar profissionalmente, né, no meu trabalho, que eu tenho um horário e tenho reuniões, etc., e estudar e fazer as coisas do escotismo. Então, muitas vezes eu tenho que falar, tipo assim, tem 12 pessoas para se reunir, né, tipo, às vezes são, sei lá, 5 pessoas para se reunir com coisa do escotismo, aí, aqui no trabalho é só com o meu chefe, então eu vou remarcar essa reunião aqui com o meu chefe. Mas às vezes é tipo, não, é só com uma pessoa aqui do escotismo, mas ali no meu trabalho são 3 pessoas, então, né, remarca a outra. Mas fazer essa né, de se dividir nisso tudo, aí fazer conteúdo para as redes sociais é uma coisa que consome tempo pra caramba. Eu percebi isso mais ainda agora que eu comecei a legendar os vídeos. Nossa senhora, parabéns a todos os produtores de conteúdo. Parabéns para vocês, tá? Porque é um trabalho que demanda muita energia. E daí conciliar tudo precisa de muita organização. Mas eu estou tentando, aos pouquinhos, fazendo aquilo que eu sou capaz de fazer, morando sozinha e trabalhando e estudando. Sensacional. E antes só da gente seguir o roteirinho ali, a gente não pode deixar de citar que teve um evento agora global, né, no qual os Big Six, né, como eles chamam, se reuniram para falar sobre como que o Covid está impactando na juventude, né? E um grande salve aí pro Felipe Conde, que foi o mestre de cerimônias do evento, o canal Sapios aí, fazendo história no movimento escoteiro mundial. E o pessoal da sua célula, da sua equipe se envolveu com esse evento também? Sim, sim. Não, com certeza, porque esse evento ele estava realmente mostrando, né, o que o pessoal jovem do mundo está fazendo, né, nesses tempos de corona. Então, com certeza, quando, né, começaram a organizar esse evento, é interessante que a gente mostre, né, o escotismo, o que os escoteiros estão fazendo. Então, eu achei muito legal, né, que o canal SAP estava lá sendo mestre de cerimônias, mas o pessoal também, os nossos jovens representantes, entregaram algumas sessões, né, de engajamento digital, né, dessa parte de advocacy, como eu tinha falado antes, e tinha várias pessoas dessa minha equipe que estavam lá participando de atividades, às vezes vendo, né, e se engajando, né, nos comentários, engajando com outras pessoas, e às vezes realmente sendo, né, ali parte da sessão e falando, né, das coisas que o escotismo faz. Top demais, né? E nessa linha sobre eventos, né, que acontecem, eu sou suspeito a falar porque eu gosto de ir em todos os eventos. O único evento que eu não fui foi nos mundiais, mas interamericano, nacionais, eu fui em todos, né, nesses últimos 10 anos que eu tô que eu comecei a viajar, né, nos eventos. Para os jovens, né, que jovem gosta de conhecer uma pessoa nova, né, ter experiências novas. Até você, em um evento, né, despertou ideias né, para você talvez chegar até onde você está hoje. Qual a dica que você pode dar
né, para esses jovens que querem começar a viajar, começar a sair de casa, começar a ter experiências novas, quais são as dicas que você daria para esses jovens? Planejamento é tudo. Eu tive muita sorte que os meus pais eram pessoas que compreendiam a magia do movimento escoteiro. Então, quando eu fui para o meu primeiro acampamento mundial, eu não fui a pessoa que economizou esse dinheiro, né? Foram eles. Mas tem muitas pessoas que ainda precisam passar por um passo a mais, que é fazer a família compreender a magia que é o movimento escoteiro e se educar financeiramente. Porque para ir para evento, infelizmente, na sociedade que a gente vive, a gente precisa de dinheiro, né? Então, a gente precisa se organizar. E sempre, né, com organização, normalmente é possível a gente fazer essas coisas acontecer. Então, é assim, quando eu fui pro meu primeiro acampamento, eu me apaixonei por aquilo. Assim que eu voltei, eu falei pro meu pai, eu quero ir no próximo Jogo Mundial. E meu pai falou, muito bem, parabéns, mas assim, onde você pretende tirar dinheiro para isso? Né? Tipo, a poupança foi para esse. E daí, eles sentaram comigo e falaram, olha, até esse próximo acampamento mundial são 4 anos. Então, é um tempo aí para a gente se organizar, né? Planejamento é possível. Quanto de dinheiro vai precisar para essa atividade? Vai precisar desse dinheiro todo aqui para fazer isso, isso, aquilo, aquele outro. E como é que a gente descobre essas coisas? Sentando a bunda na cadeira, abrindo um Google e pesquisando quanto custa uma passagem de avião, quanto Lembrando custa um que o período a gente já sabe, né? De quanto em quanto tempo, então você já sabe quando vai ser o próximo. E o local Exato. também é divulgado com bastante antecedência. Então a data e o lugar você já tem. Exatamente. Aí você vê quanto de dinheiro você vai precisar até lá, e daí realmente, olha, tem 360. E eu gosto muito de fazer as minhas coisas aos pouquinhos. Então eu sei que tem 4 anos, cada ano tem 365 dias, quanto é que eu preciso por dia? Porque assim eu me concentro em o que eu posso fazer hoje para economizar R$ 3. Eu não vou comprar esse salgado que eu queria comprar na hora do intervalo, porque daí assim eu vou economizar esse dinheiro. Mas isso é um pequeno exemplo, né? Mas é realmente esse planejamento. Vai acontecer o acampamento da minha região no próximo mês. Né? Será que eu consigo todo o dinheiro até o próximo mês? Poxa, talvez nesse acampamento não consiga ir. Mas eu sei que vai acontecer o grande jogo regional na data X e quanto dinheiro eu preciso até lá. E daí é realmente uma questão de se planejar, se dedicar, né? E anotar tudo, anotar quanto que você precisa anotar, né? O quanto que você tem. E eu também fazia super dos aniversários. Eu falava, olha, eu não quero presente, mas eu quero ir para o Jamboree Mundial, me dá dinheirinho aí. E daí com isso Muita eu coisa? guardava e anotava. Olha, exatamente. Vendeu Valeu muita por coisa? X dias, já tem dinheiro. Não vendi. Assim, vendi cookie. A gente fez uma parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul que vendia pra gente a preço de custo, e daí a gente vendia a R$ 1, e daí a gente ganhava, acho que era, sei lá, 45 centavos, mas fez o maior sucesso na escola. Foi uma grande intensivo de venda de cookies, mas eu não consegui tudo com a venda de cookie. Eu vendi também chaveiro. Tem gente que tem preconceito com o escoteiro não vende biscoito. Vai vender biscoito sim, Lógico que gente. vende, dá Vai dinheiro, vender vende. biscoito, vai vender cookie, vai vender cupcake, chaveiro, caneta, e o que você conseguir se organizar para reunir essa verba, para você ir para essa aventura, para essa experiência. Gente, assim, eu não passei por isso na minha infância e juventude, mas depois de adulto, o que eu posso fazer para ir viajar, para conhecer lugares novos, pessoas novas, de experienciar coisas diferentes, né? A gente é um investimento muito positivo. E aí, você se envolveu com isso, foi nos acampamentos internacionais. E aí, um passo além é quando o jovem quer se envolver exatamente com o movimento escoteiro internacional. Por onde que o jovem pode começar? Por onde você começou? Como é que faz? Você começa por onde você está, na sua tropa local, no seu grupo escoteiro. Entender no que o seu grupo escoteiro está envolvido, porque todo grupo escoteiro tem direito a mandar alguém para uma assembleia regional. Né? E nessa assembleia regional, quem é que vai? Você já foi ver uma?
Eu comecei indo para uma porque o meu irmão estava envolvido na rede de jovens, aí aquilo ia acontecer, aí eu fui com ele, e daí eu estava lá completamente perdida naquele fórum, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava vendo, eu estava aprendendo. E daí, quando aconteceu o próximo, eu fui de novo. Aí, quando eu observei, eu aprendi mais coisas naquele próximo. Daí, no outro, eu já fui como delegada do grupo escoteiro. Então, né, tipo, as pessoas sentiam confiança em mim para eu representá-las, porque elas sabiam que eu sabia como é que aquilo funcionava. Então, vai se informando e se envolvendo. Então, realmente, a forma, né, tipo, quando tu participa de um acampamento nacional, tu conhece também outras pessoas que estão envolvidas nessas coisas. E uma dica, quando tu tinha me perguntado lá no início, né, qual que é a dica que dava para o jovem, depois eu pensei que realmente pedir ajuda é uma dica muito importante. Peça ajuda, fale com as pessoas, né? Ninguém tem a obrigação de te ajudar, mas muito provavelmente as pessoas vão te ajudar. Dificilmente, né, se tu pedir alguma ajuda, alguém vai se recusar e dizer, tipo, não, não quero. Né? Porque às vezes aquela pessoa não vai ter a resposta, mas ela vai poder te indicar para alguém que tenha. Então, sempre ir, né, conhecendo as pessoas, perguntando, se informando, e aos poucos você vai se engajando, até que você participa de um fórum nacional, depois, quem sabe, um fórum interamericano, depois, quem sabe, um fórum mundial, e assim vai aos pouquinhos se engajando. E a gente sabe das dificuldades financeiras do nosso país aqui, da nossa realidade, né? Mas, assim, é lógico, tem as limitações, mas a força de vontade, o empenho também ajuda bastante. Eu sou professor da rede municipal aqui de Sorocaba e já há alguns anos, meus alunos, eu dou aula para o primeiro e quinto ano. Os meus primeiros alunos já estão adultos. E que alegria foi encontrar esse ano uma ex-aluna minha, aluna da rede pública aqui do interior de São Paulo. Hoje ela trabalha numa ONG também, global. Trabalhou na Colômbia, trabalhou na Malásia, não sei o quê, e tipo, saiu daqui, foi minha aluna, sabe? Você vê como que é bacana. Isso que eu falo, se dê a oportunidade também de aprender uma nova língua, se jogar nos desafios diferentes, né? E aí assim fica essas dicas aí. Parabéns pelo seu envolvimento, pelo seu trabalho, pela sua garra e sua vontade, que, poxa, é legal demais. Obrigada. É isso aí. Para você que está assistindo aqui, muito obrigado pela participação. É. Agora uma pergunta, né? Que a gente perguntou, né? Da onde você veio, aonde você chegou, o que você fez. Agora a gente quer saber os seus próximos passos, as próximas ações da equipe, da onde você está aí, dos jovens representantes. Bom, dos jovens representantes, esse é realmente um trabalho contínuo, né, da gente se engajar nas oportunidades que vão aparecendo. Então, hoje eu faço parte do comitê de ligação entre as ONGs e a Unesco, que a Unesco é a agência da ONU para ciência e educação, né? E então eu estou diretamente envolvida nesse comitê, né? Que é um trabalho bastante burocrático, mas a gente está ali vendo, né, como que o escotismo pode ajudar aquele comitê e como aquele comitê também pode ajudar o escotismo, né? Com todo esse apoio que existe, né, para a educação, de como a gente faz crescer mais organizações se envolvam com a educação não formal, né, que é um estilo de educação estruturado, né, que tem muito a beneficiar muitos jovens. Então, realmente o trabalho que a gente está fazendo como jovens representantes, ele é contínuo, né, ele está sempre crescendo, e eu diria que os próximos passos são realmente a gente ir se concretizando cada vez mais, né, nessa representação global desse movimento incrível que a gente tem, né, e realmente fazer mais pessoas e mais organizações conhecerem a educação não formal e investirem nisso, né? E realmente aprenderem sobre, para que cada vez mais gente tenha acesso a ela. Estourar a bolha. Puf, sair da bolha escotismo, né? Exatamente, exatamente. Se conectar cada vez mais com o mundo exterior. Muito bom. Olha como as coisas se conectam, né? E às vezes alguém deve estar pensando, poxa, mas estão trazendo alguém lá da UOSM para falar aqui, eu tô no dia a dia do grupo escoteiro. Mas os problemas, né, lógico, do micro para o macro são semelhantes, né? Dentro do seu grupo escoteiro, como é que você estoura essa bolha e mostra para as pessoas que moram na rua que fica a sede o quão importante é o grupo escoteiro ali naquela vila ou
os grupos escoteiros da sua cidade, o quão eles são importantes, né? E aí tá aí a Thaís trabalhando numa questão um pouco maior, né, global, junto com a sua patrulha aí. Nossa, é o Capitão Planeta esse negócio, muito da hora, tô curtindo demais. Bom, Thaís, e aí, olha quanta coisa. Bom, aqui você já contou muita coisa, né, do quanto que o escotismo influenciou na sua vida aí, mas a gente sempre deixa essa pergunta pro final. E pensando agora, toda essa história de vida, todas essas aventuras, todo esse aprendizado, como é que o movimento escoteiro então influenciou aí ou segue influenciando na sua vida? É, totalmente, completamente, em todos os momentos, né? Como eu falei no início, a minha família toda é escoteira, né? Os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus avós, apesar de não oficialmente serem, né, inscritos no escoteiro, mas assim, os meus avós maternos cuidavam do campo escola escoteiro que existe lá em Florianópolis, né? Eles eram tipo os caseiros do campo escola. E a minha oma, né, a minha avó paterna, ela também, né, auxiliou os meus tios a entrarem no movimento escoteiro. Então, os valores da minha família são muito alinhados com os valores do escotismo, né? Então, e eu sei também que hoje eu chegar aqui, eu ter feito tudo que eu fiz e eu ter conseguido estudar línguas e eu ter, né, ter tido a liberdade de perseguir esses sonhos, né, de fazer a faculdade que eu fiz, porque tem muito jovem, infelizmente, que sofre muita pressão da família para seguir um determinado caminho que não necessariamente é aquele que ele quer, né? E encarar isso e quebrar isso pode ser muito difícil. Então, eu tive isso muito facilitado pelo apoio que eu tive da minha família. Então, a minha família ser escoteira influenciou completamente o fato de hoje eu estar aqui trabalhando com algo que eu gosto, né, envolvida em direitos humanos. E eu sempre falo que o trabalho que eu faço especificamente hoje, profissionalmente, não é necessariamente aquele que eu amo de paixão, sabe? Não ficar sentada na frente do computador mexendo em tabela do Excel não é a coisa mais incrível. Mas eu sei o que aquilo influencia, né? Eu sei o impacto que aquilo pode ter. Eu não me iludo achando que eu estou mudando o mundo, né, com as coisas que eu estou fazendo aqui no nível mundial, mas eu sei que eu estou contribuindo um pouco, tanto quanto as pessoas que estão no nível local. Porque a gente começa no nível local e é só por causa do nível local que o nível global existe, né? Então, realmente, fazer parte disso desde criança, fazer parte do escotismo, influenciou tudo que eu sou hoje, né? Toda essa... a minha forma de agir também, né, de me dedicar, de pensar primeiro no outro, né, porque o lobinho pensa primeiro no outro. Então, pensar como que essa minha ação vai afetar o outro, né, com quem eu estou interagindo. Como que eu vou respeitar, de que formas que eu posso me colocar no lugar do outro. Então, eu sinto que tudo isso foi completamente influenciado pelo movimento escoteiro e esse apoio todo que eu recebi de todos os meus chefes, né, de todos os meus amigos. E isso, para mim, assim, é a melhor parte do movimento escoteiro, é essa rede que a gente forma. A gente é um movimento global e eu tenho amigos no mundo inteiro. Quando eu cheguei em Berlim, eu já conhecia uma amiga escoteira, ela me ajudou a carregar a mala escada acima, carregar a mala escada abaixo, e porque eu já tinha encontrado ela em outros eventos escoteiros, a gente já se conhecia, a gente já partilha metade da vida, porque a gente partilha, né, os valores escoteiros. Então, o escotismo, assim, é uma rede sensacional que faz toda a diferença na minha vida, todo o apoio, assim, das coisas que eu conquistei. Bom demais, né? Então, em primeiro lugar aí, parabéns, né, por todo o seu trabalho voluntariado aí. A gente sabe que, como você falou, começa aqui na base, mas também só existe lá em cima as outras, né? Porque o básico tá aqui, você tá lá para tentar mudar a parte de cima para que tenha a de baixo, né? Para que o jovem na base, né, lá no grupo escoteiro, possa ter um programa, possa ter um método, ele possa poder fazer o que ele gosta, né, dentro do movimento escoteiro para tornar o mundo melhor. Então, parabéns aí. A gente agradece você por ter disponibilizado esse tempo aí. A gente falou, né, do fuso. Então, aí, provavelmente 10 horas da noite, você deve estar cansada, né, com fome, comentou por trás aqui, tá com fome, nos bastidores que tá com fome, mas muito obrigado aí por ter participado do nosso programa. Provavelmente vai ter influenciado aí muito jovem e muito escotista que vai ajudar esse jovem
a talvez chegar a ter uma experiência como você teve. Então, muito obrigado aí. E agora, chegou o seu momento aí de as palavras finais. Pode deixar falar o que você quiser. Olha, você me entregando assim que eu tô com fome, quem vai fazer graça de mim é meu irmão, que eu tô sempre com fome. Mas é porque eu tava correndo fazendo outras coisas, acabei não jantando ainda. Mas acho que as minhas palavras finais vão realmente para todas as pessoas. Primeiro, para as pessoas que não são envolvidas com o movimento escoteiro, sem conhecer. É um movimento muito mágico, você não vai se arrepender, não tem limite de idade, não, você não precisa ser uma criança para se envolver, né? Os adultos são muitíssimo bem-vindos para auxiliar na educação dos jovens. E para você que faz parte do movimento escoteiro, continue sempre acreditando, se esforçando, né? Se entregando aquilo que você acredita e sempre com humildade, né? Realmente se colocando no lugar do outro, né, pensando nas suas ações antes de agir, né, como aquilo vai impactar os outros, porque eu sinto que quanto mais a gente vai crescendo na hierarquia, digamos assim, que não deveria existir, né, não é tanto uma hierarquia, deveria ser mais em rede, mas infelizmente algumas pessoas se colocam como hierarquicamente, né, acima. Quanto mais se vai subindo nisso, mais existe a briga de ego, existe coisas que desanimam assim num nível, infelizmente, né? Isso pode ser muito ruim, mas lembrar do espírito escoteiro, né? Lembrar do estar sempre alegre, sorrindo nas dificuldades e se colocar no lugar do outro, e realmente saber que cuidando de si mesmo, entendendo, né, o que é aquilo que me incomoda, o que é aquilo que me motiva, né, cuidar de si mesmo auxilia que eu consiga estar bem para cuidar do outro, né, estar bem para poder auxiliar o outro a ter também as oportunidades, a ter dignidade, a ter, né, poder se envolver nas coisas e se realizar como um cidadão completo, né, como um cidadão ativo em sociedade, né, e que está realmente podendo fazer aquilo que gosta e se envolver nessas coisas. Então, a minha mensagem é para a gente se abrir, né, e ser sempre respeitoso, humilde e pensar primeiro no outro, como os lobinhos. Muito bom, muito bom. Eu fico até emocionado. Essa semana, antes de ontem, rolou uma discussão no grupo da chefia, que a gente tá tendo dificuldades lá com os escoteiros e os sêniors, e aí o chefe colocou, poxa, por que o jovem deixa de ser lobinho e esquece do melhor possível? Eu falei, então, ele não esquece. Agora você falando isso, eu fico emocionado, porque você aí, formada, tá falando, olha, do que você aprendeu lá de quando você era lobinho. Parabéns. E para quem quiser, então, conhecer mais o trabalho, a gente vai deixar o link aí dos jovens representantes. Você tá no Insta, divulgando algumas coisas também? Convida o pessoal aí. Sim. O meu arroba é Thaís Coteira, meu nome é Thaís com TH, e né, sempre fazem aquela piada do Thaís espetacular, Thaís, então é Thaís Coteira, com, sei lá, Thaís Coteira. A gente vai E é o deixar mesmo arroba, por favor, e o mesmo arroba também no Twitter, que o Twitter ele acaba sendo completamente em inglês, porque é mais no Twitter que acontecem essas coisas da ONU, né, pra gente se engajar. Mas no Instagram eu tô tentando dar uma divulgada também nas coisas que a gente faz como jovens representantes em português, com as legendas em inglês. Sensacional. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pelo engajamento, pela dedicação, pela sua carreira mesmo internacional também, olha, admirável. Tá? E muito obrigado por aceitar, se dispor. A gente casou os horários, então, para você que está assistindo, esse programa é gravado, a gente vai ficar mandando aí no chat também para todo mundo lembrar. Por isso que a gente não teve as perguntas do chat hoje, tá? Programa gravado, por causa do fuso horário, está indo ao ar no horário normal do programa do Soro Scouts, tá? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. E antes da gente encerrar, e aí, chefão, tem um cupom da Náutica lá do Soro Scouts, Não, não? top, lógico que tem, pra Thaís conhecer e comprar os seus equipamentos para acampar, o cupom aí Soro Scouts, 15% de desconto lá na nautica.com.br, ao finalizar a compra você digita o código lá, Soro Scouts, você ganha 15% de desconto, né? Todos os equipamentos top de qualidade, eu mesmo tenho alguns, são produtos de ótima qualidade, tem o barraca, tem o facão, tem o canivete, né? Eu sempre uso aí nos eventos. Então você que não comprou ainda, vai lá, né? Eles têm um showroom também, né? Tem os endereços lá no site. Então só lá comprar,
www.nautica.com.br e usar o cupom SoroScouts. Exatamente. Ajuda, compra coisa de qualidade e ainda ajuda o Solo Scouts. E, galera, para a próxima semana, confirmadíssimo já, Nilo e Monara, do canal Outdoors. Para você que curte aí sobrevivencialismo, aventura, acampamento, trilha, toda essa parte. E se você não acompanha do canal Outdoors, tem essa semana aí para você maratonar alguns episódios lá. E próximo programa, Nilo e Monara estarão ao vivaço aqui com a gente no Story Scouts. Beleza, gente? É isso aí. Encerramos então, Chefe Mica, mais uma vez para você que nos acompanhou, muito obrigado. Para você que mandou perguntas no chat e não percebeu, não viu que era gravado, é gravado, tá? Mas se quiserem, podem me mandar no meu Instagram, no meu Twitter, que eu tento responder também. Sensacional. E como vamos, Chefe Mica? É isso aí. E para finalizar, aquele sempre alerta. Valeu, gente! Sempre alerta. Sempre alerta.